algumas pessoas que zombaram, que brincaram com a santidade do nosso Deus. Pessoas que, em troca, né, de tentar gerar alegria em pessoas, né, aquela falsa alegria, que na realidade não há alegria em você tentar usurpar o nome de Deus ou brincar com o nome dele. Mas eu vou te apresentar aqui algumas pessoas. Eu quero te apresentar algumas pessoas que simplesmente brincaram com Deus, zombaram do Senhor. E a Bíblia diz, ó, deixa eu mostrar para você aqui, Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 7. Pode ser somente o verso 7, que diz assim, ó, desta forma: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, a orientação que vem da parte do Eterno é que ninguém venha tentar escarnecer do nome do Eterno, brincar com o nome do Poderoso. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem semear, certamente vai colher. Quando Deus entregou para Moisés, né, as tábuas da lei, as 613 leis no cume do Sinai, no cume do Horebe, a Bíblia diz que Deus disse para Moisés orientar o povo dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o nome de Deus não pode estar envolvido em brincadeiras. O nome de Deus não pode estar envolvido em gracinhas, em piadinhas, sabe? Em conversas tortas e marotas. O nome do Eterno não pode estar envolvido nisso. E muitas pessoas, né, se dão como se fossem desavisados. Eu quero apresentar para você o final de muitas dessas pessoas. Inclusive, se comenta, né, sobre um youtuber, né, chamado PC Siqueira, né? Esse rapaz, ele falou por várias vezes contra o Criador, contra Deus, contra o seu Filho, o nosso Senhor Jesus, contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, tratando tudo como desdém e dando parecer, dando, sabe, na sua fala, dando um tom de admiração profunda pelo diabo, de admiração profunda pelo próprio Satanás. E aí, o final trágico, depois de alguns meses, alguns anos, com a doença degenerativa, uma doença rara, né? Ele cometeu um suicídio na frente da ex-namorada e esse foi o fim dele, né? Eu quero colocar aqui o áudio dele falando, não vou colocar a imagem de ninguém, mas eu tenho aqui pelo menos umas 10 pessoas que zombaram, que brincaram com Deus e o fim não foi legal. O fim não foi interessante. Antes de eu colocar aqui na tela, eu vou pedir para você, deixa o seu like, compartilha essa live, passa para frente para todo mundo e vamos para cima. Escuta esse áudio aqui, né, do Siqueira, né, falando tudo aquilo exatamente que não era para ele falar, né, que era para ele respeitar, porque é o nome do Eterno que está sendo tratado dessa maneira. Só escute. 200 vezes, nada vai acontecer, porque primeiro Deus não existe. Eu acho que o cristianismo, eu acho que a sociedade é atrasada por causa do cristianismo. Você se consideraria um anticristo? Absolutamente. Que termos? Todos. Eu acho meio ridículo, assim, até se eu for falar assim, eu me considero um satanista, mas eu acho que o diabo como arquétipo, ele é muito, pelo menos pra mim, eu me identifico muito mais, ele é muito mais humano do que o arquétipo de Deus. E ele tá muito mais, e ele tá muito mais do nosso lado do que Deus, né? Você está vendo? Ele dizendo, né, que dentro do contexto de vida, dentro da sua maneira de entender, né, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Adonai, ele é mais desprezível do que o próprio diabo, do que o próprio Satanás. Né? E aí, antes dessas palavras, ele usou outras palavras ali, né, dirigindo ao Criador, dizendo que Deus simplesmente... enfim, você ouviu aqui, são coisas que não dá nem para a gente ficar repetindo muito, porque a repetição do que esse rapaz falou, se nós repetirmos, isso pode até causar um dano na nossa própria vida. Porque são palavras, né, de blasfêmias, palavras de escarnecimento, palavras de zombaria, enxotando o todo-poderoso Deus de perto dele. E o final foi trágico, né? Deixa eu colocar na tela aqui para você ver uma das fotos dele, né? Quem sabe você pode até, nessa oportunidade, até lembrar
quem que é esse rapaz, né? Deixa eu colocar aqui na tela. É esse rapaz aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo? Esse rapaz aqui, você vê, que você vai ver aqui o segredo de Lúcifer tatuado, né? Onde eu estou passando o mouse aqui, né? Aqui está tatuado esse símbolo que significa o segredo de Lúcifer, né? E aqui está ele, né, com o seu jeito de ser. E no dia de ontem encontraram ele no seu apartamento, né, já sem vida, após ele cometer um suicídio na frente da sua ex-namorada, né? Essa é a triste realidade. Bom seria se uma pessoa como essa tivesse consciência e viesse a se entregar ao Senhor Jesus, entendendo que o ar que ele respira, que a vida que fluía, né, em si, dentro dele, era oportunidade do próprio Criador. Mas, infelizmente, caminhou por esse caminho até o último instante. Prova é que deu um cabo na sua própria vida, tirou a sua vida. Mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, um rapaz super endinheirado, né, famoso, badalado no meio dos artistas e de pessoas importantes da nação, mas que simplesmente, no seu momento, né, como ele disse que o diabo é muito melhor do que Deus, no seu momento, né, sendo alimentado pelo diabo, que ele tratava como Deus, ele cometeu uma loucura, e só Deus e esse rapaz sabe agora, nesse momento, aonde a alma dele vai passar por toda a eternidade. Essa é a realidade, né? Deixa eu apresentar para você aqui outra pessoa também que falou coisas que, na época ante a sua morte, né, ele fez muitas blasfêmias, muitos depoimentos, tratando Deus com desdém, tratando o Criador como se fosse um qualquer. Na realidade, ele falava claramente, né, que o Deus não existe, esse negócio de criacionismo, que Deus estava lá com um homem e uma mulher pelado no meio de umas árvores, e desse homem pelado e dessa mulher pelada veio toda a humanidade. Que história é essa? Enfim, em tom de superioridade, em tom de zombaria, e o final dele também não foi legal. Deixa eu colocar para você o áudio, que quem sabe você possa, no áudio, já identificar quem que é, mesmo antes de eu falar, né, o nome dessa pessoa. Vamos lá, escuta isso aqui. Pegaram para um grupo criacionista, que defende o criacionismo, que Adão e Eva criaram a humanidade. Pumbas! Com todo respeito à fé, sei lá de quem, e sei lá de que tendência, de que Bíblia, de que livro religioso. Me desculpe, Adão e Eva. Adão tá aqueles 2 caras pelados, num lugar chamado paraíso. Aí comeu uma maçã e uma cobra que falava. A única cobra que falou ali produziu Adão e Caim. Abel e Caim. Abel e Caim, que é Adão e Caim, Abel e Caim. Então é o seguinte, aí se vai juntando esse monte de coisa, põe numa bandeja, põe no liquidificador, bate e oferece para este público que se dividiu entre o velho e o novo. E pergunto a vocês dois aí, que estão de um lado e de outro desse muro querendo se matar. Tá mudando o que com essa guerra? Olha aí, sabe o que ele está querendo dizer? Esses dois que estão do lado do muro querendo se matar, que são os 2 povos, né? O povo de Israel e o povo, né, da faixa de Gaza, da Palestina, né? Que essa guerra não veio agora, no dia 7 de outubro. Já há muitos séculos, né? Há milênios, essa guerra acontece, né? De Israel contra os terroristas, aquele povo que fazem parte da linhagem árabe. E ele disse, né? Pega tudo isso, toda essa baboseira, toda essa conversa fiada, bate no liquidificador e dá para essa galera tomar. Em outras palavras, ele estava dizendo que Deus não existe. Como ele disse, crê no criacionismo, tirando onda, né? Adão e Eva, aquela coisa toda. Quem fez esse depoimento, acredito que a maioria que já reconheceu a voz, que é o Ricardo Boixá, né? O Ricardo Boixá era um âncora, um repórter da TV Bandeirantes, que simplesmente zombava de Deus em todas as oportunidades que ele tinha de zombar em público. Tirava sarro, fazia piada com o nome de Jesus todas as vezes que ele estava em público. Essa é a realidade. Vamos continuar ouvindo o que ele tem para dizer? Olha a piadinha mais engraçada que ele está contando. Escuta, vai vendo isso. E atenção, Jesus acaba de chegar à Terra. De acordo com especialistas, esta é a 2ª vez que o fenômeno acontece. Por conta do evento inesperado, o governo federal decretou ponto facultativo. Portanto, as escolas...
Olha, essa é a gracinha. Essa é a gracinha. É isso que essa galera vazia, que essa galera que não crê que um dia terá que prestar conta olho no olho com o Criador, acha bonito. Isso é cultura, isso é engraçado. Isso daí é para quem tem um nível de conhecimento elevadíssimo. É para pessoas que são cultas, entendedoras de tudo aquilo que diz respeito ao que causa alegria, ao que causa vida. E daí? Contando piadinha, fazendo o povo rir em cima do nome de Jesus, e sem ele saber que logo ali na frente, o helicóptero que ele estava, né, indo de um lado para o outro na capital paulista, cairia, e todo esse contador de piada e de história não suportaria o impacto do chão e partiria para uma eternidade, olhar olho no olho com aquele que vive e reina para sempre. Aqueles que riram continuam aqui na terra zombando. Porque muitas das vezes as pessoas contam essas piadinhas, gostam de levar os outros a rirem da fé, a rirem daquilo que diz respeito a Deus, para tentar se mostrar acima dos demais. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode, eu, qualquer um de nós, podemos brincar, podemos falar, podemos fazer o que for aqui nessa terra que não chega ao peso de você brincar com a figura de Deus, de você brincar com o nome do Criador, de você brincar com o nome do Eterno. Tem tantas outras maneiras das pessoas brincarem, tem tantas outras maneiras da pessoa fazer a sua comédia, fazer, sabe, as suas piadas. Por que envolver o nome do Criador? Por que envolver a pessoa do Eterno? Se não é o próprio maligno atuando na vida dessas pessoas para que logo ali na frente os mesmos venham colher o fruto da semeadura maligna que eles fizeram. Isso é tudo colheita. Eu vou repetir para você, isso é colheita. Eu sei que tem pessoas entrando aqui que estão observando e dizem, pastor, o senhor não respeita a dor da família, o senhor não respeita a dor do fulano de tal que morreu. Eu respeito muito mais a pessoa e o nome de Deus. A pessoa e o nome de Jesus Cristo. Acima da família desses tais, eu, com toda certeza, respeito muito mais o Criador e a sua palavra. O Criador e o seu Filho que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O Criador e o seu Filho que em João capítulo 14 diz que ele iria, mas voltaria para nos levar para que onde ele viesse estar, nós pudéssemos estar juntos. Então, essas pessoas, eles se perdem, né? Se perdem por achar, não saber dividir o que é santo do que é profano. Aí está a figura, quem sabe você lembra desse ex-cidadão, né? Que gostava de contar piada em cima do nome de Deus, que chamava Adão e Eva de um casal, os dois casais pelados, né, nu, entende? Da onde veio a humanidade? Tá aí, né? Infelizmente, já não está mais em nosso meio para contar as piadas em nome de Deus, né? Essa é a triste realidade. Bom seria se em vida uma pessoa como essa deixasse a ficha cair e entender que todos nós, grandes e pequenos, ricos ou pobres, estaremos olho no olho com o Criador logo ali na frente. Não tem prazo marcado, nós não sabemos o prazo, só Ele sabe, mas todos nós vamos estar frente a frente com Ele. Deixa eu colocar outra aqui, vamos ganhar tempo. Deixa eu apresentar outra pessoa aqui que brincou com Deus. Deixa eu falar para você, deixa o seu like aí, vamos lá, já deixou? Deixa o seu like e também aproveite para compartilhar essa live com todos os seus contatos, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, Message, passa para frente. Deixa Deus te usar. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem de um rapaz, que esse rapaz aqui, ele brincou com Deus, fez piadas em nome de Deus, tirou onda do Senhor Jesus Cristo. Ele chegou ao ponto de dizer que se Jesus estivesse em nosso meio nos dias atuais, ele não ia perder um show sequer de Pablo Vittar, que deve, eu não sei quem que é esse cidadão, mas deve ser alguém envolvido aí com a bandeira colorida, né? Simplesmente, Jesus não perderia um evento desse cantor. Não perderia um evento. E tirando sarro, tirando onda. E o final desse rapaz não foi legal. Não foi legal, sabe? Com todos os recursos, gastando aproximadamente mais de 100 mil reais por dia para tentar recuperar os seus pulmões, tentar recuperar a vida, não conseguiram. Infelizmente, não conseguiram, e ele partiu para a eternidade. E muitos de vocês que estão aqui, até, né,
orou por ele, né? Pedindo oração, orou por ele, para Deus poupar sua vida, isso e aquilo, até mesmo sem saber que esse rapaz era um grande piadista, né? Em cima do nome do Criador, em cima do nome do Eterno. Escuta isso aqui. Ai, gente, que coisa linda. Deixa eu falar uma coisa com você, padre. Casei meu marido. Não pode. Por que que não pode? Quem escreveu? Não existe igreja. Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado isso. Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. Com certeza. Tá todo mundo indo, menino. Não. Se Jesus fosse vivo hoje, em outras palavras, segundo ele, Jesus não ressuscitou. Se Jesus fosse vivo, ele iria no show desse cantor. Se ele fosse vivo, ele iria. Eu vou voltar para você ouvir as palavras desse rapaz, né? Dizendo, casa eu e meu marido, né? Casa eu e meu marido. Para causar gracinha naqueles que acham tudo isso engraçado e muito bonito. Por que a Bíblia é um livro passado, é um livro muito antigo. Se Jesus estivesse em nosso meio, ele não perderia um show, se ele fosse vivo. Vai escutando aí. Deixa eu colocar novamente para você ver. Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado isso. Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. Com certeza. Tá todo mundo indo, menino. Não existe. Quem é que tá mandando a gente para cá? Eu, Pablo Vittar. Hoje em dia tá nascendo um monte de bico, cheio de fluido. Quem tá mandando? Tá entendendo? Essas eram as brincadeirinhas. Era isso que um público, né, que se diz inteligente, gostava de ouvir, pagava para ir no auditório de um teatro assistir isso, sabe? Dedicava o seu bem maior, que é o seu tempo, para ficar sentado num sofá assistindo isso através do Netflix, através de aplicativos, ou até mesmo através do YouTube ou da rede esgoto. É isso. Esse rapaz, ele ficou muitos dias entubado, né? Muitos dias entubado, gastando aproximadamente R$100 mil por dia para tentar recuperar a sua saúde, recuperar a sua situação, mas não teve recuperação. Não teve. É esse rapaz aqui que você está vendo, que tem até uma lei aí com o nome dele, né? A Lei Paulo Gustavo. Mas está aí. Contador de piada. Se Jesus fosse vivo hoje, ele iria no show. Porque está todo mundo indo. Está todo mundo indo nesse embalo, ele também iria. E essas coisas, para muitos que, quem sabe, até estão aqui, parece que não é nada. Ah, pastor, não seja radical. Não sou eu que sou radical. Quem é radical é o Deus Criador de todas as coisas, que já avisou para não tomar o nome dele em vão. Não sou eu que sou radical e religioso. É a palavra de Deus, que a cada dia que está se cumprindo, que disse isso. E essas pessoas continuam brincando. Continuam envolvendo Jesus nas suas piadas. Será que não tem outro argumento? Será que não tem outro tipo de assunto? Será que não existe nada nessa terra que daria para eles usarem dentro dos seus argumentos, dentro dos seus dramas, da sua maneira de apresentar o teatro, a novela ou algo semelhante? Vai precisar usar o nome do Criador? Essa galera que eu estou mostrando aqui para você, se esse apresentador trabalhasse na TV Al Jazeera, da região do Catar, e falasse isso contra Alá, ele era decapitado dentro do estúdio. A realidade é essa. Se esse rapaz que se matou no dia de ontem, né, que eu mostrei para vocês aqui, tatuado e com o símbolo do segredo de Lúcifer, se ele falasse isso nas suas piadinhas, na região de qualquer um dos países árabes, de lá ele era fuzilado e a língua dele seria arrancada com a turquesa. Eu não estou inventando e sendo radical. Eu estou dizendo para você que aqui, no lado do Ocidente, as pessoas brincam com o nome de Deus, envolvem o nome de Deus em carnaval, envolvem o nome de Cristo Jesus em tudo aquilo que não é para ser envolvido. E não dá em nada. Mas você pode ter certeza que logo ali na frente tem uma eternidade. E todos, absolutamente todos, hão de comparecer diante daquele que vive e reina para sempre. Essa é a realidade. Deixa eu colocar aqui mais um áudio para você ouvir, né? Colocar mais um áudio e nós vamos para cima. Tem alguns áudios interessantes aqui ainda. Não saia, fica aqui, chama todo mundo aí. Já chamou teus amigos, seus familiares? Deixa o like, chame a todos. Deixa eu colocar para você aqui mais uma participação, uma narrativa, né? Uma narrativa de várias pessoas que zombaram de Deus. Escuta isso daqui, ouça com atenção. Com certeza Deus é amor, sim, mas também é fogo consumidor.
A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Já em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Primeiro, Titanic. Quem não se lembra do imenso navio chamado Titanic, o maior e mais seguro de todos? Como afundou o navio? Na sua partida, uma mulher perguntou ao construtor se era verdade que o navio não podia afundar. E ele respondeu: Minha senhora, nem Deus poderia afundar esse navio. Na primeira viagem do navio, ele colidiu com um imenso iceberg, que tinha 30 metros de altura e deixou um grande rombo no casco direito com 90 metros de comprimento, a altura de um edifício de 25 andares, quase a distância entre duas traves de um campo de futebol. Segundo, John Lennon. Em 1966, John Lennon, em uma entrevista para uma revista americana, ele disse o seguinte: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso, eu estou certo. Jesus era legal, mas as suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Lennon, depois de ter dito que estavam mais famosos que Jesus Cristo, já em carreira solo e passado algum tempo, ele recebeu 5 tiros do seu próprio fã, que não fugiu do local e ainda ficou sentado esperando e disse: agora eu sou mais famoso que John Lennon. Aí está, né? Deixa eu dar uma pausa aqui para colocar a foto de John Lennon. Quem sabe você possa lembrar, né, de algumas imagens. Eu acredito que a maioria daqueles que aqui estão já tiveram a oportunidade de ver fotos de John Lennon, dos Beatles, né? E ele disse, né, que eles estavam mais badalados, mais famosos, mais conhecidos do que o próprio Jesus Cristo, né? Que o próprio Cristo Jesus. Aí um fã dele, né? Um fã veio com uma arma de fogo, deu 5 tiros nele e sentou bem próximo e disse: manda a polícia vir agora, porque eu estou mais famoso do que John Lennon. Assim como ele disse que estava mais famoso do que Jesus Cristo, agora eu sou mais famoso do que John Lennon. E, na realidade, se transformou em mais famoso. Porque John Lennon partiu naquele instante. E as gerações vindouras sempre lembram deste episódio em que um dos seus fãs tirou a vida dele. Mas por que disso? Deus não se deixa escarnecer. Pastor Misericórdia, Deus é vingativo assim? Não é questão de vingativo. A Bíblia diz que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus é amor, é bondade, mas Deus também é justiça. A palavra justiça significa recompensa ao merecedor. Então, eu vou receber aquilo que eu estou plantando. Não tem como eu plantar feijão e colher abóbora. Não tem como eu plantar arroz e colher laranja. Não tem como. Eu vou colher dentro da proporção daquilo que eu semeei. E essas pessoas que nós estamos apresentando aqui e mostrando essas narrativas, a voz deles, agora essa fala, né, de vários cantores e vários artistas, isso daqui são sementes. Eles semearam e automaticamente tiveram que colher a recompensa, né? Porque a Bíblia diz que aquele que semeia na carne, da carne colheria e colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vamos continuar ouvindo. Nos mostra mais uma vez que com Deus não se brinca. Terceiro, Tancredo Neves. Tancredo Neves, na campanha presidencial no ano de 85, disse que se tivesse 500 votos do seu partido PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele até conseguiu, mas o trono lhe foi tirado dia antes de tomar posse. Foi acometido com uma apendicite e não resistiu, deixando assim de assumir o cargo tão sonhado. Eu na época de que Tancredo Neves falou isso, eu tinha 5 anos de idade, né? Isso aí foi no ano de 85,
E eu me lembro da grande repercussão, né? Ele ganhou a eleição e aquela coisa toda, e todo mundo eufórico, né? Com a chegada de Tancredo Neves ao poder, ao governo. E ele disse essas palavras: nem Deus impede eu subir na rampa do Palácio do Planalto. Nem Deus impede. De repente, algumas horas, alguns dias antes, né? Alguns instantes antes de acontecer ele ser empossado no cargo de presidente, sentiu uma dorzinha aqui do lado, passou a mão, a dor foi aumentando, foi até o hospital e de lá saiu dentro de um caixão. Subiu a rampa do palácio, mas subiu dentro de um caixão. Porque a apendicite teve um problema, se agravou e ele teve a vida ceifada. Subiu a rampa do palácio, mas não andando com a faixa de presidente. Subiu com 6 pessoas segurando 3 em cada lado do caixão. Por quê? Porque a pessoa, muitas das vezes, no momento de euforia, não para avaliar e medir as palavras. Muitas das vezes, e isso que eu estou dizendo para você, não serve somente para a questão de Deus, não. Muitas das vezes, no calor da emoção, muitas das vezes, na hora de uma raiva, na hora de um descontentamento, nós dirigimos palavras, né, a pessoas, a respeito de nós, a respeito da própria vida, que essas palavras logo ali na frente gerarão dores terríveis. Mas isso é colheita daquilo que este cidadão plantou. Olha a imagem dele aqui, só para você ver esse senhor, né? O falecido Tancredo Neves, né? Que disse que nem Deus impediria ele de subir a rampa do Palácio do Planalto. Eu vou colocar aqui mais um... Vamos continuar ouvindo esse áudio aqui, e já eu tenho algo muito importante para te mostrar aqui, viu? Fica aqui. Nós ainda temos imagens importantes. Vamos continuar ouvindo mais pessoas que brincaram com Deus e colheu o resultado dessas brincadeiras. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Quarto, Cazuza. Cazuza, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, ele deu um trago em um cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse: Deus, esta é para você. Anos depois, Cazuza foi diagnosticado com AIDS, e todos nós sabemos em que situação ele morreu. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de 5 anos de luta contra a AIDS. Olha aí, 5 anos de luta contra a AIDS, contra o HIV. Quem é da época aí de Cazuza, né, sabe como que esse rapaz morreu, a situação que ele estava quando ele entrou em óbito, né? Porque não tinha mais vida, mais absolutamente nada vezes nada, mas esse rapaz, ele, como foi dito aí, deu um trago, né, num cigarro de maconha, jogou a fumaça para cima e disse: Deus, essa é para você. Pega aí que essa é para você. E aí começou o desencadear de sofrimentos, né? Sofrimentos e de dores e de aflição. E durou 5 anos. 5 anos durou porque ele tinha dinheiro para se manter ainda. Porque se fosse uma pessoa desprovida de recursos, não duraria 1 ano sequer, né? E essa é a realidade de muitas pessoas. Olha a grossura do pescoço, a magreza que esse rapaz já estava, né? Faleceu no ano de 1990, né? Esse cantor, o Cazuza. Deixa eu colocar para você aqui mais uma pessoa que não usou a cabeça, não usou o lado inteligente e brincou com as coisas de Deus e se deu muito mal. Vamos continuar ouvindo? Não esqueça, deixa o seu like, gente. Tá faltando o seu like, deixa o seu like e vamos para cima. Escute isso. Quinto, Shaolin. Shaolin, como um dos maiores comediantes que já houve em nosso país, também como muitos humoristas de hoje, gostam de caçoar e de zombar das coisas de Deus. Eu vou parar aqui esse áudio. Escuta o que eu vou te falar aqui. Esse rapaz, o Shaolin, esse aqui, ó, né, que era um senhor baixinho, né, nordestino, que trabalhava na área de contar piada, de fazer teatro e levar as pessoas a rirem. Esse rapaz, esse aí que você está vendo a imagem dele, ele fez o que muita gente que está dentro de igrejas evangélicas fazem.
mas fazem achando que não vai dar em nada. Esse rapaz fez o que muitas pessoas que estão até mesmo nos altares fazem, mas acha que isso não vai ter cobrança, que disso não tem problema nenhum, não dá nada. O que ele fez? Esse rapaz começou a brincar de falar língua estranha. Começou a brincar de falar em língua estranha. Olha isso daqui, escute para você ver o que isso gerou na vida dele. Vai vendo. Vídeo, ele imita um pastor e zomba da palavra de Deus. Em o trecho, ele imita línguas estranhas, que seria a língua dos anjos. Eu vou fazer uma oração. Oh, aleluia, glória a Deus. Na vez escorrega e cai. Que Coríntios 2, versículo 5. Botafogo 3, Palmeiras 4. Teu zebra. Tá vendo? Tá entendendo? Que graça tem nisso? Fala para mim, vamos pensar junto. Que graça tem nisso? Que graça isso traz para uma pessoa que está assistindo isso? Hã? Que graça tem? Sabe? Não tem como uma pessoa em sã consciência, um homem de família, uma mulher de família, uma pessoa do bem, uma pessoa, sabe, abalizada perante Deus, achar graça nisso, achar bonito isso, achar que isso é entretenimento, é teatro, isso daí sim é alegria. Será que é isso? Hã? Brincando de falar em línguas, brincando com passagens bíblicas, né? Chamando o livro de Coríntios como se fosse o time do Corinthians, e Botafogo, e Palmeiras, isso e aquilo, misturando tudo. E um bando de idiotas, né? Achando muito engraçado. E é esses idiotas que achavam engraçado que foi o impulso para ele continuar fazendo as suas piadinhas e colher um final trágico de dores e de agonia em cima de uma cama sem poder sequer falar. A língua que ele usou para brincar parou de falar por mais de 5 anos antes dele morrer. Aí você pode dizer, eu vou repetir o que eu falei no começo, você pode dizer, misericórdia, pastor, o senhor está falando isso, o senhor não considera a família, não respeita a família? Respeito muito mais a palavra de Deus. Respeito muito mais a pessoa de Jesus Cristo. Respeito muito mais o evangelho do que, sabe, respeitar a memória de alguém que brincou com as coisas de Deus. Ele não era uma pessoa desprovida de informações. Ele não era simplesmente alguém que tinha um problema mental. Ele fez isso em sã consciência, na intenção de causar gracinha diante daquilo que não é engraçado, de envolver o nome daquele que é o Criador, pela qual já ordenou que o nome dele não deveria ser tomado em vão. Vamos continuar ouvindo. Passados anos, Shaolin sofreu um grande acidente de carro, que o levou a ficar vários dias em coma e morreu em cima de uma cama sem poder falar. Sexto, Ricardo Boechat. Acontecer castigo Isso e tal. aqui você já ouviu, né? Que eu apresentei a imagem, né, do Boechat, né, brincando e falando em cima do nome de Jesus, né? Respeito à fé, sei lá de quem, e sei lá de que tendência, de que Bíblia, de que livro religioso. Me desculpe, Adão e Eva. Adão tá aqueles 2 caras pelados, num lugar chamado paraíso. O jornalista morreu no início da tarde de uma segunda-feira 11, no ano de 2019, aos 66 anos. Ele estava em um helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. Hoje em dia, os comediantes, né, estão tão sem graça, estão tão fora do talento deles. É mais uma boquinha que muitos deles arrumaram para mamar na Lei Rouanet, né? Mamar do governo na Lei Rouanet, que voltou agora há 1 ano atrás, e essa galerinha está lá mamando na Lei Rouanet, em cima dos nossos impostos, para fazer essas piadas desse nível e pior do que isso, envolvendo o nome de Deus. Não tem um negócio aí, um canal que apresentou, não sei se é filme, se é seriado, de um negócio lá de Porta dos Fundos, que Jesus era um homossexual? Outra das vezes que Jesus tinha um caso, né? Um caso com Maria Madalena. Então, essas pessoas, elas brincam com aquilo que não é para brincar. Essas pessoas tratam as coisas sagradas como fosse algo descartáveis. E isso, na fritada dos ovos,
trará muitas dores, mas muitas dores mesmo. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, passe para frente, porque outras pessoas precisam assistir esse vídeo e repassar o máximo possível para que pelo menos nós que estamos em estado de lucidez venhamos tomar cuidado quando formos falar o nome do Criador, o nome daquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia, o nome daquele pela qual é o Criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Cuidado com as brincadeirinhas, cuidado. Qualquer coisinha, ai, Jesus, José e Maria, Jesus, José e Maria, cuidado. Cuidado com essas conversas, hein? Cuidado. Não brinca com coisa séria. Ai, meu Jesus Cristinho, não brinca com coisa séria. Cuidado. Não estou aqui para te colocar pânico e nem medo, não. Estou aqui para te conscientizar que eu e você não somos mais e nem menos do que essas pessoas aqui que brincaram também. E receberam a colheita, o pagamento, o saldo das gracinhas que só ele, né, agora sabe o que gerou na sua eternidade. Então que nós possamos, sabe, reverenciar uma coisa linda que eu tomo por exemplo para a minha vida é o comportamento dos judeus. Os judeus, com medo de falar o nome do Eterno na hora que não é para ser dito, então eles chamam de Hashem. Hashem quer dizer, Ha significa o Shem, nome, o nome. Então o tema que se diz é Hashem, Baruch Hashem, quer dizer, graças a Deus. Não se pronuncia o nome dele, no máximo, Adonai ou Elohim. Agora, o nome da grandeza que ele colocou sobre o seu filho, que trouxe salvação para toda a humanidade da qual creram no seu sacrifício, esse nome não pode ser tomado de qualquer maneira. Não pode ser falado na hora que não é para falar. Não pode ser tratado como um nome de um qualquer, como o nome de um boneco de barro, como o nome de um penduricalho de pescoço, como o nome de alguém que precisa de um andor para ser levado para lá e para cá. Nós estamos falando daquele que nos empresta o oxigênio. Essa galera brincou, sabe? Afrontou, tratou com desdém e, infelizmente, partiram em uma situação miserável. Pastor, para onde eles foram? Não compete a mim dizer para onde foi ou para onde foram. Não cabe a mim dizer, porque só o Eterno sabe aonde será o repouso dessa gente, o repouso eterno. Eu não posso dizer que subiu ou que desceu. Não compete a mim e nem a você. Mas uma coisa é certa, não brinque com o nome sagrado do Criador. Não brinque com a Bíblia, não brinque com o Evangelho, não brinque com línguas estranhas, como nós vemos aí muita gente brincando de falar em línguas. Qualquer coisinha está soltando língua estranha em forma de gracinha. Cuidado. Cuidado que as coisas espirituais, Jesus ordenou para que não viesse ser dado pérolas aos porcos. O que é dar pérolas aos porcos? É se envolver com essa galera que pisa e se lambuza em cima da palavra de Deus por falta de temor. Não dê pérolas aos porcos, porque se você der, os porcos irão pisotear, irão se lamear, irão rolar por cima e a pérola perderá toda a excelência e todo o valor que tem. Dê pérolas para quem sabe o valor da pérola, tá bom? Eu vou fazer uma oração para você, eu vou pedir para você que agora escrever na linha do tempo sobre o nome da sua cidade, ou melhor, sobre o nome da sua família e o nome da sua cidade, para que nós venhamos agora apresentar em oração. Quero pedir a Deus que trabalhe na sua vida. Você que está aqui, que está afastado do Evangelho e quer voltar para os caminhos do Senhor, essa é a oportunidade. Escreva aí, eu estou voltando para Jesus. Você que nunca aceitou a Cristo e quer aceitar Ele, confessar Ele diante dos homens, para que Ele também venha confessar nós diante do nosso Pai Celestial que está sentado num alto e sublime trono, que você possa fazer isso, né? Escrevendo aí, eu aceito Jesus, eu quero Jesus, eu me reconcilio com o Senhor Jesus. Deixa eu mostrar para você aqui uma imagem. Enquanto você vai escrevendo aí o sobrenome da família, eu vou te mostrar a imagem, que isso aqui
não sai da minha cabeça. Vocês podem ter certeza do que eu estou te falando. Essa imagem não sai da minha cabeça. Ainda ontem, na live que nós estivemos, eu comentei com vocês, você que estava aqui na live de ontem, você sabe, eu comentei a respeito das chuvas que estão acontecendo em Moçambique, pessoas desabrigadas, enfim, uma situação triste demais. Eu vou até colocar um pedacinho, né, da participação de ontem para você entender o dia de hoje e a prestação de contas, tá? Então dá uma olhada. Somente hoje o pastor comentou que lá tem aproximadamente 14 famílias que estão sem absolutamente nada para comer devido à chuva ter molhado, né? Molhado o arroz, molhou o feijão, molhou a farinha de milho, né? A farinha de milho que eles fazem, o shima, molhou tudo. Essa é a realidade. Comidas boiando na água, já tem pouco, e o pouco que tem ainda não deu para salvar. Então nós temos também a missão de, pelo menos, ajudar com fardo de arroz, e um fardo de arroz e um fardo de farinha de milho, para que eles venham pelo menos se manter até essas chuvas pararem, e aí a gente estudar uma possibilidade de estar ajudando muito mais. Então, tá aí, isso aqui eu apresentei para vocês no dia de ontem, esse pedido de ajuda para socorrermos essas famílias, incluindo 14 famílias, né? Socorrer a família da viúva Julieta, da vovó Nora, do obreiro lá, o pastor da igreja que auxilia o pastor Gabriel, e enfim, 14 famílias. E graças a Deus vocês enviaram o socorro, vocês enviaram a oferta, e nós conseguimos comprar os alimentos para estas famílias, né? Conseguimos comprar o alimento para essas famílias, e eu quero mostrar para todos vocês exatamente o que aconteceu, porque é o que nós sempre estamos fazendo. Pedimos, vocês enviam a remessa, e nós vamos e fazemos e prestamos contas, para que venha ficar um trabalho muito claro diante de tudo e todos, para que venha ficar um trabalho sem nenhum resquício de fumaça, de mal-estar, aquele clima, sabe, de desconfiança. Então, por isso que nós prestamos conta, tanto o Ministério Milagres Extraordinários, como também o Ministério Povo da Fé. Nós trabalhamos prestando contas, tá? E aí, quando foi no dia de ontem, né, tivemos uma reunião, eu, pastor Giovanni, pastor Gabriel, e nós decidimos, tá? Nós decidimos tirar essas pessoas desses barracos de palhas que eles estavam ali dentro do lamaçal, dentro do pântano, desabrigados, e levar essas pessoas para a igreja. Né? Para a igreja, lá eles estão, tá? Nós conseguimos comprar os alimentos, porque vocês enviaram a remessa, né? A oferta, o dízimo, a primícia, e nós conseguimos, e eu quero mostrar para vocês aqui, né, para que fique bem claro diante de tudo e todos. Dá uma olhada nessa imagem aqui, né? Aqui você pode ver, ó, exatamente na frente da igreja, tá? Isso aqui é a entrada da igreja. Se você for olhar nas imagens, vai aparecer aí algumas casas que estão pela imagem aqui que você está olhando, à direita da imagem, tá? Você está vendo o símbolo do ministério ali, à direita da imagem você vai ver que temos ali, vai aparecer as casinhas amarelinhas ali ao fundo, porque as pessoas estão se abrigando ali na igreja, ali estão os fardos de arroz, os fardos de farinha de milho, ali tem também um fardo, aquele marrom ali, eles chamam de carne moída, mas é a carne de soja, né, que é muito consumido lá, o feijão. Então, eu vou soltar a imagem só para você ver, ó. Ministério Milagres Extraordinário, Paz e Graça, pastor Cláudio de Oliveira, já estou aqui com o alimento que nós compramos para as famílias que foram afetadas por conta dessa chuva, e não só, compramos aqui 100 metros de plástico que nós estaremos repartindo com cada família. A imagem, o áudio ficou um tanto quanto longe, né? Mas você está vendo, olha lá no fundo a casinha amarelinha, né? Que é a casa da menina Margarida, que aparece ali, e essa entrada da igreja, essa senhora que você está vendo ali, no rumo onde está a lona azul, ela está lá atrás, ela é uma das pessoas que a comida ficou boiando em cima das águas, né? A comida ficou boiando em cima das águas. Nós apresentamos a imagem ainda no dia de ontem, da casa dela, a situação que ficou dessa maneira. Você pode ver, olha a água dentro da casa, as crianças tremendo de frio, né? Uma situação desesperadora, você está vendo aí, ó, a água dentro da casa, panelas boiando, garrafas boiando, o colchão
deu perca total, né? Um colchão que já era também uma situação que só Deus, mas perderam o colchão, era a única coisa que eles tinham e até o que tinha perderam, né? Olha a situação, as garrafas boiando, panela boiando, tudo boiando dentro da casa, porque a água encheu. E aí, então, nós fizemos essa reunião e foi combinado deles irem para a igreja. Então, eles foram para a igreja e graças a Deus, já estão lá. Aqui, você vê eles levando, né? Levando a comida. Olha a mãe com a criancinha nas costas, ali amarrada numa capulana, levando fardos de arroz, fardos de farinha de milho, fardos de feijão. Olha lá, você está vendo? Então, eu estou apresentando isso aqui, prestando conta para vocês do trabalho que está sendo desenvolvido ali. Aqui abaixo, ó, tá vendo? Eu coloquei o número do CNPJ do Ministério, o número do WhatsApp, ambos são Pix. Também temos o número das duas contas do Ministério, tanto a conta da Caixa Econômica Federal, como também a conta do Banco do Itaú, para você estar nos ajudando nesse desafio, porque as famílias foram para lá, né? Estão na igreja, mas a realidade, eles não vão morar na igreja. Nós precisamos entregar essas duas casas que estão em fase de acabamento, né? Precisamos entregar as duas casas que já estão em fase de acabamento, para que essas famílias venham ter, né, uma condição digna de estar morando e vivendo em paz, né, com os seus entes queridos. Então, peço a você encarecidamente, nos ajude. Nós temos mais famílias ainda para ajudar nesse momento, não é só alimento, precisamos comprar roupas também. Nós temos lá, né, na região, está hospitalizado, internado, o menino, né, Inácio, juntamente com a sua mãe, que precisam diariamente de uma refeição balanceada para que essa família venha a ter o mais breve possível o menino Inácio com o peso ideal para ele passar pelo processo da cirurgia, tá? Passar pelo processo da cirurgia. Então, nós pedimos a você que estenda suas mãos. A Bíblia Sagrada diz que aquele que dá ao pobre, ele está emprestando a Deus, e Deus o recompensará com juros largamente vantajosos. Então, não existe registros bíblicos de uma pessoa que investiu em Deus, né, através do próximo e foi automaticamente sabotado. Pelo contrário, Deus não dá calote em ninguém. Quando você se compadece da dor do seu próximo, Deus se compadece da sua. Quando você se compadece do sofrimento do próximo, Deus se compadece do seu sofrimento. Você não precisa fazer loucuras, mas tira uma porcentagem, uma quantidade, separa o seu dízimo, a sua oferta, sabe? Eu pergunto para você, será que Deus vai ficar feliz ou triste em você pegar o seu dízimo e enviar para nós darmos comida para essas crianças, sabe? Fazermos um montante para a cirurgia do menino Inácio, terminarmos, sabe, essas duas casas que estão agora já em processo de acabamento, né? Precisamos aí de portas, janelas, alguns detalhes. As janelas foram colocadas, só falta agora a parte do vidro, né? Da vidraça, né? Essas casas, portas está faltando, a pintura também ainda falta. Então, nos ajude nesse desafio. Olha que coisa mais linda, essas duas casinhas aí, uma é para vovó Anora, com seus 3 netinhos, a outra é justamente para a viúva Julieta, com seus 5 filhos, né? Seus 5 filhos. Olha o lugar que nós estamos te apresentando e veja da onde esse povo está saindo, né? Tá vendo aí essa vilinha linda? Ali está chovendo muito, mas não há nenhuma chance de entrar água nas casas, porque você percebe, você está vendo ali, que é um lugar mais plano, um lugar diferente, que a água está escoando, correndo em direção à rua, lá da frente, saindo para esgotar e ir embora. Aqui, você já começa a contemplar a situação de sofrimento que esse povo está vivendo. Olha isso, crianças com fardos de feijão na cabeça, outro ali na frente, dá para ver que está levando 4 fardos, né, de arroz na cabeça. Olha lá, o outro levando mais 4, essa senhora levando 2 e mais uma criança no colo, sabe? Então, é muito sofrimento e nós precisamos terminarmos essas casas para darmos continuidade nesse trabalho. Dá uma olhada nisso aqui. Ministério Milagres Extraordinário, Paz e Graça, Pastor Claudinei Oliveira. Já compramos aqui o alimento
para as famílias que sofreram por conta de água. Temos aqui muito alimento, temos também uma lona de 100 metros que iremos distribuir para as famílias que realmente estão precisando. E muito obrigado aí de coração a todos quantos contribuíram conosco nesta missão, em nome de Jesus. Tá, então, né? Nós estamos te apresentando, te mostrando aqui os fardos de arroz, os fardos, tá claramente, eu quero que dá para você ler aí, né? Tá escrito nesse fardo aí, Empupu, né? Empupu, e embaixo está escrito farinha de milho, né? Farinha de milho, dá para ver claramente ali, ó. Farinha de milho flocada, é isso, farinha de milho flocada, é o que está escrito. Farinha de milho flocada, é o que está escrito ali, ó. Dá para ver? Deixa eu ver aqui. É isso, né? Tá lá, tá escrito. Então, é isso que nós estamos te pedindo. Gente, nos ajude a socorrermos essas famílias. Nos ajude. Eu volto a perguntar para você, você acha que o Espírito de Deus, que o Senhor Jesus Cristo ficará triste por você pegar o seu dízimo e enviar para socorrer essas famílias? Para socorrer essas crianças descamisadas? Olha as criancinhas ali aparecendo na imagem e olha tudo de bracinho encolhido, por quê? Frio da chuva, crianças com os pés direto no chão, sofrimento, né? Então nós contamos com a sua ajuda. Aqui abaixo, eu repito, temos o número do CNPJ do Ministério, que é o Pix da Caixa Econômica Federal. Temos o número do WhatsApp, que é o Pix do Banco Itaú. E temos também o número das duas contas. Se você quer nos ajudar pelo Western Union, MoneyGram, pelo PayPal, pelo Waze, né? Através de qualquer casa de câmbio ou qualquer outra agência bancária aqui no Brasil, Santander, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, né? BV, que é o Banco Votorantim, você quer nos ajudar e pode, entre em contato que nós te passaremos todos os dados, mas faça alguma coisa por essas pessoas. Você que está fora do Brasil, você não vai empobrecer você ajudando com $100, 100 euros, sabe? 100 libras, sabe? 100 francos, você não vai empobrecer. 100 ienes ou qualquer dinheiro aí da sua região, né? Você não vai empobrecer, Deus vai te recompensar. Você pode ter certeza, você está socorrendo uma causa nobre. Nós não estamos pedindo para nós estamos te mostrando, prestando contas do que foi feito de ontem para hoje, né? De ontem para hoje, porque nós fizemos um pedido na live pela manhã, e quando foi no período da tarde, nós já enviamos o recurso para lá que vocês passaram, depositaram, e agora estamos prestando conta para você e pedindo, nos ajude, que ainda falta atendermos. Ainda está faltando algumas famílias a serem socorridas. Ainda estamos em dificuldade. Está faltando terminarmos a casa dessas duas viúvas para que a gente possa, então, entregar a chave para elas e o nome de Cristo Jesus ser glorificado. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela sua atenção. Nós vamos, em nome de Jesus, orar por você, pela sua família e pedir a Deus que te abençoe muito. Obrigado quem está fazendo aí um superchat, super sticker. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere em tudo, em nome do Senhor Jesus. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu estou aqui apresentando aqui agora, meu Pai, a família desse homem, dessa mulher, a família do teu filho e da tua filha, a família do teu servo e da tua serva. Abençoe poderosamente a vida de todos, derramando da tua presença, da tua graça, do teu poder. Paralisa a maldição. Paralisa, meu Deus, todo o mal, socorre essas famílias que tanto precisam de ajuda. Abençoe os mantenedores desse ministério, derramando chuvas de bênçãos, chuvas de graças, chuvas de maravilhas na vida de todos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, e você que crê, você que concorda com essas palavras de oração, escreva amém e graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem pela sua vida, pela vida de toda a sua família, que Deus te recompense, que Deus retribua 1000 vezes mais para você e para toda a sua família. Eu vou concluir, nós vamos encerrar. Repito mais uma vez, você que chegou e não deixou o like, deixa o like, compartilha esse vídeo, passa para os seus familiares, quem sabe você tem pessoas da sua família que tem uma alma generosa, que tem um coração bom, e essas pessoas têm condições de ajudar. Passa esse vídeo para eles. Nós estamos precisando encarecidamente. Tá bom? Tá certo? E aí amanhã eu volto trazendo as imagens daquilo que nós fizemos com os dízimos, com as ofertas e com as primícias
que vocês estarão enviando entre hoje e amanhã, tá bom? Eu vou finalizar com parte de uma canção. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus te guarde. E inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você possa ser notificado e notificada, avisado e avisada que nós estamos com uma live especial, tá bom? E lembrando a todos que estão aqui conosco nessa oportunidade, que se você tem, sabe, um interesse de desenvolver uma vida espiritual na presença de Deus, uma vida espiritual pregressa, de crescimento, inscreva-se aqui no canal e fique atento, porque breve estaremos divulgando o último jejum desse mês, que é o jejum pela salvação da família, tá? Então, fique atento aí que nós vamos estar divulgando e vai ser bênção da parte de Deus. Beijo na sua alma, Deus te abençoe. Inscreva-se aqui abaixo na descrição. Temos os canais parceiros do Ministério Milagres Extraordinários. O canal Pastor Claudinei Oliveira, o canal Mulher Extraordinária, o canal Milagres Extraordinários Europa, o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos e o canal Cortes MME. Se inscreva nestes 5 canais e vamos para cima, em nome de Jesus, fazer, a realidade é essa, fazer aquilo que tem que ser feito. Obrigado a todos. Deus te abençoe. Deus te guarde. Vamos para cima. O seu abraço disponível. Não precisa ser físico para ter o seu real valor. São suas mãos se estendendo em gesto de amor. Sua generosidade, a sua entrega inteira, não pela metade. Nos olhos de uma criança, a esperança brilha em toda parte. E a matanda precisa de ti. Sua semente venha semear aqui. Ministério, milagres extraordinários, precisa do seu gesto, capaz de mudar o cenário e fazer o povo todo aqui sorrir. Pois sua generosidade vai além da sua oferta, é o amor de Cristo em ti.